Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, um momento muito especial aqui do canal, que hoje nós vamos homenagear um dos maiores compositores da nossa música. Particularmente para mim ele é o maior de todos, com todo respeito aí aos outros grandes nomes como Gilberto Gil, Caetano, Tom Jobim e tanta gente boa. Nós estamos falando dos 80 anos completados no último dia 19 de junho agora, de Francisco Buarque de Holanda, ou simplesmente Chico Buarque. Cantor, compositor, escritor, dramaturgo e tanta coisa aí que o Chico é craque. Todo mundo dizia que toda unanimidade é burra. Milor Fernandes dizia isso. Mas, na verdade, o Chico é quase que uma unanimidade no Brasil. Chico escreve letras como pouca gente no Brasil. Começou lá na década de 60. E nós vamos falar aqui do Chico Buarque em duas postagens. A obra dele é tão vasta que a gente vai comemorar aqui, celebrar os 80 anos dele, fazendo algumas abordagens aqui da vida dele em particular, da vida artística, em duas postagens. A primeira postagem vai ser hoje. Nós vamos falar um pouco do início da carreira dele e depois vamos falar da atuação dele lá dentro dos festivais de música lá da década de 60, muito importante para ele e para tantos outros artistas. E vamos falar também, focar aí as músicas mais ácidas, as músicas proibidas. Todo mundo sabe que o Chico é um grande defensor da democracia, sempre lutou por direito de liberdade, e aí ele aproveitava as músicas para dar o recado dele. Embora muita gente ache que ele é um compositor de elite, não é tão popular, mas ele fazia um trabalho de conscientização e de libertação, principalmente dos mais humildes, daqueles menos favorecidos, e a gente nota isso, só quem procura conhecer um pouco a obra do Chico sabe do que eu estou falando. Então vamos lá conhecer um pouquinho da obra desse grande artista. Chico nasceu lá no Rio de Janeiro, seus pais também eram bastante cultos. O pai dele era o Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador paulistano. A mãe dele era uma pianista, a Maria Amélia, pianista, pintora, e ele sempre esteve rodeado de muita gente, muito intelectual, e estudou em grandes colégios, era de uma classe média lá do Rio de Janeiro, mudou-se para São Paulo. Aos 9 anos o pai dele foi trabalhar em Roma, na Itália, e ele acabou indo para lá, aprendeu o idioma italiano, inglês. Na década de 60, ainda adolescente, jovem, ele voltou aqui para o Brasil e entrou na faculdade de arquitetura. Fez aí 2 anos e meio de arquitetura, desistiu porque gostaria de seguir a carreira artística, tocava violão, já compunha, fazia alguns versos. Isso lá em meados de 1965, 66. E foi justamente aí que ele alcançou um grande sucesso lá, se inscrevendo no Festival da Record lá de 1966, acho que muita gente conhece, mas vale a pena estar lembrando. Chico lançou a música A Banda, quem interpretou foi a saudosa amiga dele também, Nara Leão, a musa lá da Bossa Nova. E aí a música pegou o primeiro lugar. O Chico, com 22 anos, já emplacou aí, ganhando esse festival disputadíssimo na época, de grandes nomes. O Chico foi lá e faturou. Uma curiosidade para essa conquista do Chico foi que o segundo lugar foi do Jair Rodrigues, também saudoso sambista Jair Rodrigues, com a música Disparada. O júri ovacionou, colocou aí a banda como vencedora, mas o público queria que Disparada ganhasse. E o próprio Chico, vencedor, também achava que Disparada era melhor que a banda. Aí ele disse que não receberia o prêmio, só aceitaria receber o prêmio se dividisse com o Disparada. E aí eles dividiram e o primeiro lugar ficou o Chico com a banda e o Jair Rodrigues lá com a Disparada. Em 67,
Ele repetiu a dose, entrou lá no festival, dessa vez não foi o primeiro colocado, mas ficou em terceiro lugar, com a música Roda Viva. Aí uma música bem mais ácida aí com relação ao regime militar, na época que estava começando. E ele, juntamente com aquele grupo vocal MPB4, eles cantaram Roda Viva. A música ficou em terceiro, como eu disse, perdendo para Domingo do Parque, do Gilberto Gil, em segundo, e em primeiro, Ponteio, com a Marília Medalha e a música do Edu Lobo. Também nesse festival foi o grande pontapé lá dos seus amigos lá, o Gilberto Gil e o Caetano pra Tropicália. Aí em 68 ele entrou no festival de novo, dessa vez compôs uma música junto com o Tom Jobim, o mestre Tom Jobim, que na época já era tinha bastante fama fora do Brasil e tal, por causa da Bossa Nova. E aí ele fez a música Sabiá, ele com o Tom, fez a música Sabiá, colocou no festival, e a música ganhou o primeiro lugar de novo. Quem interpretou, os dois interpretaram, quem fez a interpretação vocal foi a Sinara e a Cibele, as duas lá que participavam, que eram do grupo vocal chamado Quarteto em Si. E aí, ficou em primeiro lugar, mas o público queria que o Geraldo Vandré ganhasse o festival. Então, aí teve muita briga e tal, mas eles acabaram ganhando, muita discussão, e a música do Geraldo Vandré, para dizer que eu não falei das flores, era uma música que criticava a música símbolo lá contra o regime militar. Foi bastante polêmico, mas o fato é que Sabiá era uma música lindíssima e acabou ganhando o festival. Aí, em 69, Chico saiu do Brasil, foi fazer lá uma turnê na Europa. E aí, como o regime aqui estava bem pesado, seus amigos, compositores eram perseguidos e tal, as músicas deles também foram proibidas, e ele ficou com medo de ficar aqui no Brasil, ser preso e até acontecer coisa pior. Ele ficou de 69 até 70, 71, ele ficou lá na Itália. Teve como parceiros lá, como amigos lá, o Vinícius de Moraes e o Toquinho. A gente já falou um pouco da história desses três aí. Lá no exílio, lá na Itália. Em 71, Chico voltou para o Brasil e lançou aquele disco Construção, um dos melhores discos da nossa MPB. Há 3 anos atrás, exatos 3 anos atrás, eu postei esse disco Construção, essa música, essa maravilha, considerada uma das melhores músicas do Brasil de todos os tempos. Então, quem quiser ouvir, ver, conhecer um pouco da história desse disco, que completou há 3 anos atrás 50 anos, o disco Construção vai estar lá nos detalhes. E agora nós vamos falar aqui de uma outra faceta do Chico, que é essa questão de fazer música com um teor social muito forte. Só que o Chico, como ele era perseguido, ele escrevia de uma forma em que os militares e a censura não percebessem. Ora ele conseguia, ora ele não conseguia. O fato é que ele era muito popular, muito conhecido, e os militares também não tinham como calar ele de uma forma assim mais dura, como fazia com muita gente. Inicialmente nós vamos falar de uma música bastante conhecida do pessoal, mas que na época também foi muito contestada, que é a música Apesar de Você. Essa música ele lançou lá em 1970, o disco foi colocado para vender, vendeu mais de 100 mil cópias, e aí avisaram lá o Emílio Garrosta Azul Médici, que era o presidente, o general, falando que ele estava falando, na verdade, não de uma moça, mas que ele estava falando do regime, criticando o regime. Que na música ele fala, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É como se tivesse a mulher abandonado ele e ele tivesse chorando lá as mágoas, dizendo, ó, tudo vai mudar, você vai voltar, a coisa vai mudar, você vai ver. E aí o pessoal achava que era uma música assim, uma questão de amor, e daí quando os militares perceberam que estavam falando do regime, foram lá, invadiram lá a gravadora, pegaram todos os discos, quebraram todos os discos, e ainda bem que ficou lá a matriz, eles esconderam, e a música foi proibida. Essa música só foi tocada depois, gravada depois pelo Chico novamente, em 1978, lá no disco Chico Buarque de 78. Em 1978 já estava
pré-anunciando já a anistia para os políticos lá. O regime militar já estava mais brando, e aí o Chico acabou gravando essa música de novo, Apesar de Você. Outra música também que entrou nesse disco de 78, mas também que havia sido proibida lá atrás, em 74, 73, 74, foi a música Cálice, que ele fez em parceria com um outro não menos genial, Gilberto Gil. Essa música também fazia lá uma comparação, ele falava, usava muito metáfora e tal, e o cálice aí tinha a ver com o cálice de vinho, com o cálice de uma bebida amarga, que tomava, que na verdade era a ação dos militares, e o cálice do ato de se calar, do verbo calar. E aí o pessoal caiu matando de novo nele, mas em 78 a coisa estava mais branda, ele gravou, então eu sei que muita gente do canal conhece essas duas músicas, mas eu vou deixar aí, prestem atenção quem não conhece, que são duas músicas geniais nessa linha aí, de músicas proibidas e músicas que tinham um contexto social bastante forte aí, de crítica ao regime. Depois aí em 74, ele lançou um disco, que eu vou falar depois, esse ano ainda eu vou falar desse disco, eu tenho esse disco, que está completando 50 anos, é o disco Sinal Fechado, um disco que o Chico lançou somente com música de outros autores. Na verdade, ele fez uma coisa meio de propósito, ele queria gravar música dos amigos dele, apesar de ser o contrário, né? Os amigos que gravavam a música dele, pela facilidade que ele tinha de compor, mas ele acabou gravando a música Sinal Fechado, que é uma música belíssima, do Paulinho da Viola. E Sinal Fechado tinha uma outra interpretação, né? Que tudo estava fechado, que nada podia falar. Só que não é a música Sinal Fechado, que eu quero falar da música do Chico chamada Acorda Amor. Que no disco, quem escreve a música, porque o disco não era do Chico, e sim de música de outros autores, era a música do Julinho da Adelaide, autor, e outro autor era o Leonel Paiva. Na verdade, eram compositores fictícios. O Chico criou esses dois compositores para poder colocar a música dele. Na época o pessoal desconfiou, daí o Mário Prata, aquele escritor de novela, escritor de livros, simulou lá uma entrevista com o tal do Julinho da Adelaide para falar da música e tal, da carreira dele. Na verdade, era o próprio Chico que tinha feito. Uma curiosidade sobre a escolha desses nomes: Julinho da Adelaide foi criado pelo Chico por causa do pai dele. O pai dele pesquisava muito a história do Rio de Janeiro e tinha uma negra lá no Rio de Janeiro, muito linda e tal, que morava no Rio. E uma vez veio um alemão visitar o Rio e teve um caso com a Adelaide, e o nome do filho dela se chamava Julinho. É uma história lá de trás do Rio de Janeiro, que o pai dele tinha pesquisado. Ele ouviu essa história do pai dele, então ele falou Julinho de Adelaide, o Julinho lá da Adelaide. Então ele colocou esse nome. Com relação ao Leonel Paiva, ele pegou o primeiro nome do Leonel Brizola, que estava exilado, que também era um cara político também, tinha sido governador lá do Rio Grande do Sul, então na época antes do regime, também foi exilado do Brasil, também lutava pela democracia, aqui no volta da democracia. Ele pegou o nome do Leonel, e o Paiva ele pegou lá do Rubens Paiva, que é o pai do Marcelo Rubens Paiva, um escritor, aquele cadeirante que escreveu um livro importante na década de 80, o Feliz Ano Velho. Era o pai dele, que sumiu também na ditadura, foi torturado e morto. Depois de muitos anos é que descobriram que foi o pessoal lá dos militares que assassinaram o Rubens Paiva. E aí ele colocou então o Leonel Paiva. Só uma curiosidade, uma história aí que o canal traz para vocês com relação ao Julinho da Adelaide e Leonel Paiva, da música Acorda Amor, que é a história de um carro de polícia que para na frente da casa dele e ele fala, né? Chame ladrão, não chame a polícia, chame o ladrão. Uma historinha bem legal, bem interessante. Também uma crítica ácida, falando também que ele, falando para a mulher que caso ele ia sair e tal, mas caso ele não voltasse e tal, até pelo medo que ele tinha de ser perseguido e ser preso pelos militares. Tem muita história aí do Chico aí embutida dentro dessas músicas. Depois, em 1976,
no disco Meus Caros Amigos, um disco também incrível do Chico, que qualquer dia a gente vai trazer ele aqui. Eu vou destacar a música Meus Caros Amigos, que é um choro muito legal, gravado pelo Chico, e a letra é do Chico e a melodia é do Francis Raime, maestro, compositor, pianista, amigo do Chico, um dos grandes parceiros da carreira toda do Chico. Talvez eu tenha contado já isoladamente a história dessa música, mas vale a pena aqui repetir. Essa música, na verdade, foi endereçada a um amigo do Chico, porque, na verdade, a letra diz, meu caro amigo, falando do que está acontecendo aqui no Brasil, mandando um abraço e tal, mas que a coisa aqui estava feia, não estava fácil. Na verdade, o Augusto Boal era um grande dramaturgo, escritor brasileiro, amigo pessoal do Chico, e o Augusto pediu para alguns amigos, dizendo, fala para o Chico me escrever uma carta para a gente saber como é que estão as coisas aí no Brasil. Ele estava exilado aqui na América do Sul, em outro país, e ele pediu aí para um amigo, e daí o Chico, para não mandar uma carta e essa carta ser até extraviada e tal, o Chico foi inteligentíssimo, como sempre, fez essa música chamada Meus Caros Amigos. Na verdade, era uma música endereçada ao seu amigo Augusto Boal. Também, quem não conhece a música, vai verificar que é um recado claro, só não fala o nome. Quem já conhece vai poder associar aí a história da música, um chorinho maravilhoso. Esse também bem endereçado aí, falando das falcatruas, das dificuldades aí, né, da época dos militares. E aí, para encerrar essa postagem aqui, e esse tema aqui sobre a questão do regime militar e das músicas que contestavam, vamos colocar aqui de um disco de 79, de um álbum duplo, que na verdade foi feito a partir de uma peça de teatro, que a música a peça de teatro chamava-se A Ópera do Malandro. Então tem muita música legal também, vale a pena um dia a gente postar aqui esse álbum do Chico. E aí nesse disco tem a música Geni e o Zeppelin. Muita gente, na época essa música foi muito contestada, aquela coisa de joga aquilo na Geni e tal, mas na verdade a música tinha muita profundidade. A música falava da hipocrisia, né? E na verdade as pessoas humildes, as pessoas que eram marginalizadas à margem da sociedade, eram marginalizadas, mas quando precisavam, usavam da pessoa. Usavam a pessoa para benefício próprio, que foi o que aconteceu com a Geni. A Geni era uma prostituta que ninguém gostava dela, todo mundo criticava, mas uma vez ela acabou salvando a cidade lá, de um cara que iria destruir a cidade, mas como ele dormiu lá com a Geni, ele salvou a cidade, e aí todo mundo ovacionou. Estou falando isso para quem não conhece, muita gente conhece essa música, vale a pena relembrar. Então fala bastante aí dessa hipocrisia social que é essa questão aí das pessoas marginalizadas, que também tem o seu valor. E aí, essa música Geni e o Zeppelin retrata muito bem isso. Então essa é outra mensagem aí, duríssima aí, do Chico. E aí nós vamos trazer o Chico aqui na semana que vem, como eu disse, colocando outras facetas do Chico Buarque, uma faceta mais romântica, por exemplo, ele colocando as mulheres. O Chico é mestre em escrever músicas como se colocando como uma mulher, conhece a alma feminina como poucos. E aí eu vou colocar isso aí também, a participação do Chico também, as parcerias principais do Chico. O Chico fez parceria com Tom Jobim, com Vinícius, com Baden Powell, com Caetano, com tanta gente boa também. E aí na semana que vem a gente vai trazer. Então fica aqui essa postagem aí da primeira postagem aqui do aniversário dos 80 anos do Chico. Curtam aí as músicas dos festivais, vão estar aí na descrição, e essas músicas voltadas aí a uma questão mais social, mais crítica ao regime militar na época, que era bastante duro. E o Chico dava um jeito, com a sua inteligência, de driblar tudo isso e passar a sua mensagem para o povo. Então, parabéns ao grande Chico Buarque, um grande abraço a todos e até a próxima postagem.